aos familiares, divido e pactuo a dor de todos vocês. Nesse julgamento, todos nós perdemos. Se tem alguém que não perde aqui, é somente quem acusa. Tem um poeta, Jorge Bezerra, que declamou um verso, uma vez, de improviso. E ele disse que nas 3 letras da palavra mãe, M-A-R, tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Cada um carrega uma dor que quem não tem sensibilidade não é capaz de observar. E não se preocupem, excelências, se a acusadora vai rasgar o diploma dela, porque eu já cansei de ouvir isso em várias sessões. Se eu rasgar meu diploma hoje, eu posso requerer outra amanhã. Se eu rasgar minha carteira, meu cartão do Ministério Público ou da advocacia, eu posso requerer outra amanhã. Não acreditem nisto. Isto é um engodo. Não acreditem naquilo que ela tem certeza. Acreditem nas provas técnicas. Acreditem que, em momento algum, Ellen assumiu o risco sequer de ter aceito qualquer tipo de agressão em Rafael. Observem que em dado momento Saulo dá uma mordidinha e Ellen repreende. Ontem, na minha viagem sólida, quando sentou Dona Luzia aqui, mais perdida que cego em tiroteio, eu entendo, mas não raras vezes a gente tem que ter perspicácia para ilustrar a vossas excelências, e a douta magistrada me interpelou com razão, mas eu já tinha feito aquilo que me interessava, porque um choro triste de criança, mas eu não conheço choro alegre de criança, porque não tem, de criança não, de adolescente, de adulto, de idoso, perfeito. Nós, médico nenhum afirma, nenhum, mas ela tem certeza, conhece tanto do caso, que confunde o caso Ellen e Saulo com o caso Nardoni. Oh meu Deus, absurdo, desrespeito a vossas excelências. O caso Nardoni, a criança foi jogada, atirada do alto do apartamento. Alguém atirou, Rafael? Alguém atirou de um apartamento? Minha mãe, Dona Mariana, falava que quando não tenho argumento, conto historinha, um processo, que no seu nascedouro, a promotora doutora Lúcia Helena, hoje não sei se está em Juiz de Fora, mas promotora que veio de Leopoldina e que eu tive a honra de fazer vários júris com ela. Sabe o que ela disse lá no começo do processo? Que isso é crime de maus tratos. Promotora disse isso, não sou eu. E eu quero passar para vossas excelências, o meu tempo é muito curto e já rogo a Deus e a acusadora para que volte a réplica, para que nós possamos esclarecer aos senhores, que é o mais importante, que são os destinatários finais da prova, para aclarar e não deixar parar dúvidas, para que tenham um justo julgamento. Não existe aqui meias verdades. Ou é verdade, ou é mentira. Não venha me falar que promotor está aqui para fazer justiça, que o julgamento hoje é de Rafael, engudo, acusado na presente data, Saulo e Ellen. Rafael, que Deus o tenha num bom lugar. Eu não tenho dúvidas disso. Mas indo mais um pouco, sabe qual seria a possibilidade da Ellen estar aqui hoje? Apesar de querer nenhuma. Ouviram a mãe dela falar que ela não poderia sair de lá, que não está trabalhando? A família é humilde, a família é pobre. Uma viagem de última hora, dos Estados Unidos para cá, não é menos de R$5.000, só a viagem. Mas a Ellen também, doutores e doutoras, ajuda Sara, filha do Saulo
e dela. Saulo não tem condições de arcar no momento. Aí a Ellen vai vir para cá sem ter condições, sem suprir as necessidades mínimas da outra filha dela. A única forma que eu vejo da Ellen estar aqui é se o Ministério Público emprestasse cacau para ela. Aqui está. Eu sempre digo que eu estou aqui para dar voz a quem não tem. Vou aproveitar desta cadeira, que não quis sentar no momento da manifestação acusatória, vou sentar, pedir à serventuária que passe parte do depoimento da Ellen, para que vocês possam conhecer um pouco mais da Ellen. Queria passar na integralidade, porque nós não temos nada a esconder. Nós não trabalhamos na coxa de retalho, nós não trabalhamos na calada da noite preta. Não. Só que o meu tempo aqui é esguio e da agora em diante vou me calar para que vossas excelências realmente conheçam quem é Ellen e que vossas excelências analisem o sentimento dela pelo Rafael, que vossas excelências realmente analisem se a Ellen foi omissa, carteira de vacinação, tudo nos autos que vossas excelências poderão ver, requerer ao juízo, ao final, para esclarecer. Por gentileza, minha querida, 49 minutos, agora eu me calo para que ela se manifeste. Meu anjo, por favor, pare. E se puder ir naqueles vídeos do 479, que o meu tempo está muito esguio, peço escusas porque não vai dar para seguir. Perfeito? E nós vamos agora ver os vídeos, todos eles perfazem 8 minutos e 75 segundos, em que Ellen demonstra o amor, o carinho pelo filho que já não está entre nós. Mas antes eu gostaria de fazer uma consideração pelo equívoco acusatório ao dizer que o simples fato de estar escrito na bula que o remédio não é recomendável não quer dizer que ele não pode usar. Aí citou o exemplo do álcool. Perfeito, eu vou um pouco mais além. Eu sou fumante, tabagista. Perfeito? Eu estou falando de uma droga, uma merda em minha vida, que me criou dependência. Aqui nós temos que este produto causa câncer. Este produto causa câncer. É um aviso do governo. Eu sou maior e capaz. Por favor. Eu sou maior e capaz. Eu decido. Aqui está o aviso. Não é? Se tem alguém aqui que gosta de degustar uma cervejinha, uma marafa ou uma cachaça, vê se no rótulo tem um tipo de aviso desse. Não tem. Mas aí nós vamos agora falar de remédio. Remédio. Pois bem, na bula está escrito que não é aconselhável para crianças com idade inferior a 1 ano. Opa! Aí eu fiquei sabendo, porque eu não quis nem estar presente no momento da manifestação, que não quer dizer que não possa usar. Meu Deus! Se quem fabrica o remédio coloca na bula, é porque ele tem responsabilidade. Ele tem o dever de informar a todos nós consumidores. E qual conhecimento eu tenho, vossas excelências têm, na seara médica? Lembram de ontem? O que a doutora Denise disse?
que não é aconselhável dar bromopida para crianças com idade inferior a 1 ano. Não sou eu que disse. Que bromopida pode causar alergia, pode causar outros sintomas, mas agora na minha viagem insólita, que a criança apresentava hematomas, marcas, sinais de nascença, na bundinha, que inclusive a Sara tem também. Posso ajudá-lo? Peço desculpas, porque é importante. No laudo do Malcos, ele fala, ele junta inclusive as recomendações do bromopida, né? Prate. Uso pediátrico acima de 1 ano. Ibopolar. Não. Ibolabor. Uso pediátrico acima de 1 ano. Todas as fabricantes. Cimet. Uso pediátrico acima de 1 ano. Mariol. Uso pediátrico acima de 1 ano. Germed. Uso pediátrico acima de 1 ano. Teuto. Bromoprida. Uso pediátrico acima de 1 ano. Axé. Uso pediátrico acima de 1 ano. União Química. Uso pediátrico acima de 1 ano. E Labiglow. Uso adulto e pediátrico acima de 1 ano. Só isso. O assistente técnico, nomeado não, contratado pelo Dr. Rodrigo, disse uma frase que me chamou muita atenção e que encaixa como uma luva no processo, que é a seguinte: quando não sabe qual é a causa, qualquer causa pode ser. Não é isso? Eu não conhecia o assistente, eu até brinquei com os meninos da bancada da defesa, perguntando o que esse assistente não é. Porque ele deu aula. E um homem daquele nível, ele não tem preocupação financeira, já é aposentado há muito tempo, doutora. Ele, o vil metal, não irá diferenciar. Tanto é que ele disse que só faria esse parecer se ele acreditasse na inocência do Saulo. É muito fácil descredibilizar o que a defesa constrói e acreditar que o mundo, ele é uma maravilha. Tudo que o delegado faz, tudo que a polícia faz, está certo. Nós não podemos contrapor. Ora, doutores e doutoras, se nós não podemos contrapor nada, o que nós estamos fazendo aqui? Todos nós estamos perdendo tempo. E tempo é algo de mais precioso em nossas vidas. Há 2 dias aqui, e não podemos contrapor. Temos que enfiar o rabinho no meio das pernas e falar: sim, senhor, sim, senhora, perdoe. Nós não nascemos para isso. Só um instante, querida. Perceba um detalhe. Olhe como ela protege a barriga no vídeo. Olhe. Pode seguir. Questão de roupa. De roupa, né? Mas proibido. Para que uma mulher que queria a morte do filho
iria publicar no Instagram esses vídeos. Vídeos esses que foram assistidos quando ele estava, infelizmente, no leito de morte. Quando foi dar vacina, Bom, gente, devolveu o pequenininho, que hoje tá ficando mais velho. Meu amor. Completa mais ou menos de vida, meu lindo. Não ficou mais coisa. Não hoje. Olha, pessoal, ainda não pago aqui no lado, e ele é uma vida. Vem na volta, porque isso, seu pessoal, seu modelo, seu fogo, ela vem. segura só um instante, por favor. Paira, uma pergunta: será que a acusadora não teve tempo para assistir esses vídeos? Paira essa pergunta. E lanço outra informação para vossas excelências que não é novidade. Ellen, muito jovem, Saulo, também jovem. Quem era teudo e manteúdo daquela residência? Quem trabalhava para manter Saulo? Quem trabalhava para manter Rafael? Ainda que seja por um período. Quem trabalhou? Essa mulher tinha tempo de fazer alguma coisa. Tinha. Essa mulher, quando o filho ficou sabendo que o filho estava doente, veio num desespero no rabo do foguete, quase se esvaindo junto com o filho, quase, respiração boca a boca. Excelências, de todo o coração, eu não conheço Ellen pessoalmente. Eu falei com Ellen 2 vezes. 2 vezes. E um processo monstro que o doutor Rodrigo trabalha desde o começo e que rendo minhas homenagens a esse guerreiro. Que eu não teria nem condições de estudá-lo pelo prazo. Mas eu falei com a Ellen. Ellen, eu acredito na sociedade de Juiz de Fora. Eu acredito. E que se Deus quiser, e Ele há de querer que seja realmente feito justiça. Mas justiça não é essa com J minúsculo comezinha, como que é a acusadora. Não. Justiça é, para mim, absolver Ellen. Absolver. Porque ela não tinha como fazer nada nesse aspecto. O que coube a ela, ela fez. Sofre até hoje a perda. Mas a Ellen é uma desgraçada. É um demônio. É um Satanás. Quis a morte de Rafael. Não é isto? Pois bem, me expliquem a Sara, por favor. Filha de Saulo. Me expliquem.
Se ela não queria um, por que iria querer o outro depois de uma separação? Olha que demônio! Olha que mulher de fibra, como muitas outras que nós temos, que serve como exemplo. Fez o que pôde, fez o que não pôde, continua fazendo até a presente data. E lembre-se, quem está sendo julgado aqui hoje não é Rafael. Eu acho que é o momento. Chega, gente, essa criança já sofreu demais. Não param de falar em Rafael há 4 anos. Deem uma paz para ele. Vamos estabelecer realmente justiça. É o que nós queremos. Justiça para Ellen, justiça para Rafael, justiça para Saulo. É isso que nós precisamos. Será, por favor, mais um pouco, para me acalmar. Só, por favor. O termo usado, doutor Carlos, foi mínimo de decência. Ela não ter vindo, ela tinha que ter tido. Lembram que eu falei que ela não pode sair dos Estados Unidos? Mas aí agora eu vou ser sério. Mas nem se a acusadora emprestar o dinheiro. Porque é uma vida inteira, é um sonho dela, doutores e doutoras. E quando consegue realizar, veja bem, o processo é de 2021. Ela saiu, não foragiu, não tem mandado de prisão nenhum, porque se tivesse não iria. Então não há motivo para falar que ela está foragida, não está homesiada, não. É direito dela estar aqui. Ela poderá estar ou não. Perfeito. E não podem usar isso em contrário, igual disse a acusadora. Agora ela esqueceu de falar. É que isso aí poderia representar, lógico que de maneira figurada, a dor de uma mãe que em italiano é denominado pietà. Pietà, senhores, pietà. Quer dizer, na arte italiana, a dor da Virgem Maria ao ter seu filho Jesus morto em seus braços. Mas não adianta eu querer demonstrar isso para quem não tem sensibilidade. Não adianta. O hábito do cachimbo deixa a boca torta. E não vão modificar. Não vão modificar. Percebam a dor dessa mulher. Por favor. Olha, não é só mago, é morto também. Você também trata ele com você, muita bola. Entendeu? Pietà. Piedade. Pelo sofrimento desta mãe. Que a única coisa que a acusadora disse certo aqui hoje é que ela vai pagar essa pena pro resto da vida, sem nunca ter imaginado que isto iria acontecer. A dor da perda de um filho é algo inenarrável, é algo imensurável que somente quem efetivamente perdeu poderá descrever. Nós temos qualificadoras. Eu não me sinto à vontade de falar de qualificadoras, sabe por quê? Nem o laudo diz que é meio cruel. Olhem para vocês verem. O laudo não diz. Quem diz é a certeza da acusadora. Certeza. Que Deus ilumine, que Deus abençoe, para que dentro em breve, ou tarde ou mais tarde, estejam preparados. A gente se torna eternamente responsável por aquilo que nós cativamos. Isso está no Pequeno Príncipe. Muito obrigado, doutor Rodrigo, doutor William. Pode, fica à vontade. Eu não tenho e não posso ser breve, infelizmente. Fato é que as convicções são as inimigas mais perigosas, do que a verdade. Me assusta, me assombra, me assola
Eu escutar aqui o samba do crioulo doido. Eu acho, eu penso, eu acredito. É isto que a acusadora veio fazer na réplica. Será? Será é elemento para condenar alguém? Será? E se é elementos para condenar alguém? Para condenar é preciso ter certeza. Agora, e o será? É uma certeza? Será que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? E politicamente falando, e se Bolsonaro for eleito? Ou se Lula for reeleito? Ah, eu acho que é indiferente. Quero, já não dá mais tempo, que mostre, por gentileza, qual é o nexo causal entre a conduta e o resultado morte da senhora Ellen. Sem o eu acho, sem o eu penso, sem o eu acredito. Fato, ipso facto. Não é achar. Lembram dos vídeos? Foi juntado na fase do 479. Mas a acusadora não tem tempo, tem muito trabalho. Se ela suspeitasse que era forjado, poderia ter requerido perícia dos vídeos. E por que não requereu? Primeiro, porque não os assistiu. E segundo, que é muito mais fácil vir até vossas excelências com falácias acusatórias para descredibilizar tudo aquilo que a defesa faz. Não teria coragem de fazer o que nós, advogados, fazemos. Maravilha. Mas já que a gente está falando em Estados Unidos, neste momento eu vou citar. Nos Estados Unidos, promotor de justiça é advogado escolhido a dedo para acusar alguém. Escolhido a dedo. Perceberam a diferença? Porque tem que ter a prática da advocacia criminal para ter noção. Não é nem noção, é loção. Para ter decência e integridade para acusar alguém. Agora ela esqueceu que quando um promotor mata alguém, quando o promotor cai em maus lençóis, eles não vão atrás do procurador, eles não vão atrás do desembargador, do ministro ou, quiçá, do Papa. Eles vão atrás do criminalista e o mais caro possível para fazer a defesa deles. Não é qualquer comezinho igual eu, não. Isso não falou. Eu até entendo, porque deve estar no estágio probatório, porque 4 anos no Ministério Público, ainda é estágio probatório. É a escola da acusação. Não estou desmerecendo. Eu também não estaria à vontade de sentar onde ela está sentado, mas eu respeito. Já pensou se todos nós gostássemos do arroz? O que seria do feijão? É preciso de ter equilíbrio. Senão, as coisas não funcionam, a engrenagem não gira do jeito que tem que girar, que tem que funcionar. Que Ellen aceitou a morte, que Ellen largou Rafael de lado. Aonde está isso no processo? Qual página do processo? Me aponte aí o volume, não precisa de apontar a página, me dê o volume. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 volumes. Eu não quero nem a página, porque isso é muito preciso. Me dê o volume. Aonde tem essa informação? Da delegacia há 4 anos atrás até a presente data. Aonde nós temos essa informação? Preciso também de passar em revista, e aqui deixo muito claro que eu não vou fazer como argumento. Esse processo, no primeiro momento, teve uma sentença. Na verdade, não é nem sentença o nome correto, a decisão de pronúncia. Nessa decisão de pronúncia, então, Dr. Paulo Tristão, à época entendeu que era homicídio culposo no que tange a ele. Então, o Ministério Público recorreu. Recorreu sim, mas só que ele trouxe a informação equivocada. O Ministério Público recorreu e o processo retornou para que vossas excelências decidam realmente se é homicídio com, entre aspas, todas as qualificadoras do mundo e mais umas inexistentes, se é culposo, se não teve participação da Ellen, se houve apenas maus tratos. É isso que o tribunal decidiu. Não é que o Todo-Poderoso virou a bolinha de cristal. Não teve isso. Não houve isto em momento algum. Aí falam que estudou o processo, que o processo realmente abalou. Estudou esse processo de forma como estuda todos os demais. Denúncia, pronúncia e alegações finais.
não entrou nos meandros do processo, não conhecia os vídeos que impactaram, sim, não conheciam, impactaram a mim, impactaram aos meus nobres colegas e acredito que impactaram vossas excelências, porque realmente demonstra que não é aquilo que se pinta. Ouvi aqui também que Ellen abandonou Sara. Covardia, injustiça. Quem disse isso a não ser a bruxa, desculpa, a acusadora? Quem foi que disse? Minha ponte não é a folha. Eu quero saber apenas o volume. São 6. Aonde está isto? É muita incerteza, é muita insegurança para condenar uma jovem de 20 e poucos anos de idade, só nos adjetivos eu acho, eu penso, eu sonho, eu acredito. Ellen vai amargar a dor da perda do filho para o resto da vida. Isso para mim já é por demais, porque ela não teve participação nenhuma. Lembrando que ela era a mantenedora da casa e não quis participar do julgamento. Isso não pode ser levado em conta, porque ela poderia vir aqui e ficar em silêncio, não responder como eu não deixo as perguntas da acusadora, não raras vezes não deixar responder a pergunta da magistrada. Eu não permito sim responder as perguntas de vossas excelências, porque o cachimbo já está torto. Não adianta, vão perguntar para tentar localizar as vírgulas, os meandros, para ficar procurando contradições que não interessam ao processo. É isto. Volto a falar. Ellen queria e queria sim pegar dinheiro emprestado. Isso é muito subjetivo. Isso sugestiona muito naquilo que eles dizem. Será? Será que ela teria condições para isso? Emprestar? Quem vai emprestar? Não sei. Fórmulas casuísticas para tentar enfiar Ellen na masmorra. Ah, mas se viesse, poderia ser condenado? Claro, perfeitamente, é o risco. E se não fosse? Qual o problema? Para ser condenado, é preciso passar por este procedimento. E mais uma vez, ela não está foragida. Não está. Ela não teve condições de estar aqui. Eu estou, nesse momento, dando voz a ela, respondendo através de procuração constituído nos autos para fazer a defesa dela. Hoje tive que fazer a autodefesa e a defesa técnica juntos. Eu que não tenho coragem de fazer o que essa jovem acusadora fez aqui hoje. Doutor William, eu vou lhe pedir a gentileza de ministrar a aula de Vossa Excelência aqui. Que é levantado alguma hipótese, provavelmente é isso, mas pode ter ocorrido outras coisas. Isso não é juízo de certeza. Toda vez que dentro do processo, pelo relato das testemunhas que são da área técnica, informaram isso, significa que não foi gerado um juízo de certeza absoluta. E por que isso importa? Porque nessa fase processual aqui que nós nos encontramos, tem que ter esse juízo de certeza. Esse juízo de certeza, ele é extremamente necessário. Por quê? Por mais que justiça seja algo tão subjetivo, né, e até abstrato de uma certa forma, mas eu não consigo interpretar que a justiça possa ser feita quando seja um juiz. Vossas Excelências são os juízes aqui. A douta magistrada ali está presidindo, mas quem vai falar se é culpado ou inocente são Vossas Excelências. Vossas Excelências são os juízes. Então eu não consigo interpretar uma forma de justiça onde que uma pessoa seja condenada sem ter essa certeza. Isso é um detalhe muito importante. Eu fiz questão de trazer a baila para Vossas Excelências. Entenderam a diferença, Excelências? Aí esse profissional da área técnica, também corroborado com outros, ele fez um juízo de certeza que aquilo ali seria impossível. Isso é uma prova. Isso é uma prova. No caso da Ellen aqui, não. Tem dúvidas. Tem médicos que falam que provavelmente aconteceu. Olha a palavra. Provavelmente, tudo indica que isso teria acontecido.
Outro médico que fala que não. E o outro não consegue apontar de forma clara e cristalina exatamente aquilo que aconteceu. O que foi o fato gerador da lesão? Nobres julgadores, aqui tem o juízo da certeza? Não, excelências, não há o juízo de certeza. Não há o juízo de certeza no presente caso. Que é isso que está sendo contado para vossas excelências. Eu sempre digo, quando eu sou convidado, principalmente pelo Dr. Carlos, a participar de um júri, quando eu chego principalmente no júri, eu tento me despir de toda a minha vaidade. O advogado aqui, ele tem a mera função de mostrar. Ele não escolhe aquilo que ele tem que mostrar. Mas da mesma forma que o Ministério Público ele mostra aquilo que vai corroborar o argumento que está sendo trazido, a defesa da mesma forma. Ela traz, ela aponta os elementos de convicção que estão dentro dos autos de uma forma que vai demonstrar, corroborar aquilo que está sendo alegado pela defesa. Quando eu analisei os autos, me chamou muito a atenção a dinâmica dos fatos. A dinâmica dos fatos. Por conta disso, que a justiça, a nossa Constituição, ela determina que para condenar alguém tem que ter provas, não indício. Não pode ser. Toda vez que me fala pode ser indício, prova, algo seguro, palpável. E por que eu decidi falar sobre esse caso? Porque isso foi muito noticiado, né? Mas eu vi isso um comentário na internet, onde o pessoal falando assim, cadê a Defensoria Pública? Em relação à mulher que tinha ficado presa lá esse ano passado. Cadê os advogados? Aí, com o meu senso crítico, eu me perguntei, tá, concordo, cadê a Defensoria Pública? Cadê os advogados? Mas eu perguntei aonde estava o delegado de polícia nessa situação? Aonde estava o promotor de justiça nessa situação? E aonde estava o juiz de direito nessa situação? E assim eu encerro a minha fala e passo a palavra para o doutor Lucas. Obrigado pela fala. É muito triste todo esse fato. Inclusive, nós nos compadecemos aqui na figura do Saulo, na figura da Ellen, que não pôde estar presente, mas um pai e uma mãe ouvir que seu filho foi morto. Os parentes aqui presentes ouvirem que um ente querido da sua família, que ele foi morto por quem? A acusação fala que por Saulo e por Ellen. Aonde está isso no processo? Aonde tem a prova cabal dizendo que ele foi morto? Se a senhora fizer a parte, eu peço que solicite ao juiz, por favor. Eu estou acusando alguém? Não. Então quem deve provar esse trauma é a acusação. O artigo 156 do Código de Processo Penal. Não é a defesa que tem que provar que não existiu. Excelência, a atitude tomada pela acusadora é uma atitude comum e corriqueira. Concentre no seu trabalho. É indiferente nessa altura. Perfeito. Voltando aos debates, Ellen já foi condenada. Ela não foi condenada a uma pena imposta por um juiz de direito ou uma pena imposta pelo Conselho de Sentença. A pena a que Ellen foi condenada é uma pena muito mais ampla. É uma pena eterna. O artigo 75 do Código Penal, ele limita que a pena máxima que pode ser cumprida por uma pessoa após ser condenada é de 40 anos. Então, exaurido esse tempo, essa pessoa ela está livre, é reinserida na sociedade, ao menos em teoria, e acabou. A pena em que Ellen é submetida, ela é desde o momento diário em que ela acorda até o momento em que ela vai dormir. No momento que ela abre seu olho na manhã, até o momento que ela fecha seu olho no período noturno, ela está sendo acometida a uma pena. Qual é essa pena? A morte de seu filho. Se não bastasse a morte de um filho, a morte de Rafael, um filho desejado, já teria sido ela acometida por outros 3 abortos naturais. Então, a gente pode até chegar a uma digressão de que ela não sofreu. Como assim ela não sofreu? Como assim ela concorreu para essa morte? Como assim ela pagou para ver? Como também foi dito durante a fala do órgão ministerial, ela escolheu, ela deixou que esse resultado fosse produzido. Como foi demonstrado aqui em inúmeras mídias, ela estava aqui participando de audiência, sentada nesta posição de frente para uma câmera, acariciando seu bebê na barriga. Outro bebê, mas a postura de uma mãe não muda de um segundo para outro.
esta mesma mãe montou o enxoval da criança, escolheu pessoalmente, item por item, para quando essa criança viesse a nascer, já estivesse tudo preparado. Essa mãe cuidou desse bebê por 9 meses em sua barriga. Essa mãe foi submetida a exames, ela cerceou parte da sua vida através de um sonho, que era ser mãe. Com o nascimento efetivo de Rafael, ela planejou, obviamente, que esse filho nascesse, que esse filho crescesse, que esse filho se desenvolvesse ao longo da vida. E quando uma mãe planeja isso tudo, essa mãe ela não assume o risco, essa mãe não concorre, essa mãe não participa, essa mãe não tem intenção de que seu filho morra. Esse amor dela, ele é presente não só nos vídeos que foram aqui exibidos, realmente, um vídeo isolado, um vídeo esparso de rede social, não necessariamente demonstra a realidade, mas ele com elementos externos de corroboração, tal qual inúmeros depoimentos que foram aqui prestados, tal qual o amor que é refletido dessa mãe no depoimento que ela fez aqui em juízo, isso corrobora em que essa mãe efetivamente